Pessoal, retomando aqui, boa tarde. A gente está indo para a segunda parte da aula de hoje. Vamos dar continuidade aqui nas classificações relativas à posse e, na sequência, a gente vai falar dos efeitos, tá? Tem uma última parte aqui do conteúdo dessa primeira parte da posse, que é a classificação do conceito de composse. O artigo 1199 do Código estabelece a seguinte redação: se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros como possuidores. Então, aqui a gente tem uma situação abstrata, né? uma ficção jurídica, e o exemplo que eu costumo dar é o exemplo do carro, né? Para aqueles que têm irmãos e que algum dia ganharam ou vou ganhar dos pais de vocês um carro, provavelmente os pais de vocês vão limitar, foi assim que aconteceu comigo, eu tenho uma irmã quase da minha idade, vão limitar o uso desse bem. E o pai normalmente fala assim, olha, é dos dois, então vocês têm que dividir, tem que se dividir no uso. Isso é literalmente a materialização desse artigo 1199. Então, duas pessoas que possuem direitos sobre uma coisa podem exercer sobre ela atos possessórios, desde que não se excluam mutuamente. Professor, mas o exemplo do carro é um exemplo tão besta, tão simples. Vamos complicar um pouquinho aqui? Vamos. Imagine uma situação de herança. Mãe morreu, deixou uma casa e tem dois filhos. Pergunto a vocês, um filho pode usar exclusivamente a casa, excluindo o outro do uso? A resposta é não, né? Por quê? Porque é uma situação jurídica de composse. A herança, né, ela é uma universalidade de direito, não é nem de fato, é de direito, é jurídica, porque está prevista na lei. Então, eu não posso excluir o uso do outro, né, que tem direito à posse, justamente porque existe uma proteção jurídica que o Código traz para essa situação. O que a gente costuma colocar aqui para talvez ajudar vocês e não complicar muito, é que a composse ela pode ser tanto fática quanto jurídica. Pessoal, o que é uma composse fática? É o exemplo do carro. Porque um carro, ainda que eu quisesse dividir a utilização, de fato não dá. Não dá para te dar uma roda e eu fico com o banco, né? O carro você só consegue usar ele na sua integralidade. O que é diferente de um imóvel. Eu posso dividir um terreno, passar um muro, e ainda que juridicamente a lei diga lá que é um imóvel só, né, de fato a gente pode estar tendo dois imóveis, né, as pessoas usando partes diferentes da coisa. Ok? Aí aqui tem um exemplo. A gente quando fala sobre essa diferença, a gente fala da composse pró-diviso e da composse pró-indiviso. Pró-diviso é aquela em que pode haver uma divisão de fato, embora não haja de direito. É o exemplo que eu dei do imóvel. E a composse pró-indiviso é quando a gente tem uma situação em que você só consegue representar esse direito por fração. É uma fração ideal. Então, uma empresa, por exemplo, né? Se você recebeu de herança direitos sobre uma empresa, você vai ter que materializar isso em cotas. Você não vai poder fisicamente dividir a empresa, não faria muito sentido. Vamos avançar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu volto na sequência. Gente, quando a gente fala dos efeitos da posse, e hoje eu vou tratar só dos dois primeiros na prática, né, provavelmente, a gente tem as seguintes possibilidades. Então, eu estabeleci a classificação da posse. A posse foi classificada como de boa-fé ou de má-fé, justa ou injusta, e aí a pergunta que eu faço para vocês é: qual é a pertinência? Qual é o efeito de classificar a posse? Por que eu tenho que dizer que uma posse é de boa-fé? Para que isso ajuda? Né? Qual a serventia disso? Aí a gente vem para cá. Algumas classificações são interessantes porque elas geram efeitos. Vou dar dois exemplos. A posse de boa-fé dá direito aos frutos. A posse justa, ela dá possibilidade de contagem do prazo para uso capião. Tá? São dois efeitos nos extremos aqui que eu estou mostrando para vocês.
Então, eu vou avançar, vou falar primeiro da questão do direito à percepção dos frutos. E aí, aqui a gente já tem uma segunda atividade que a gente pode fazer. E aí, eu vou pedir para que vocês verifiquem com o João depois qual ferramenta vocês gostariam de utilizar. O que eu vou pedir para vocês é que a gente estabeleça um pequeno quadro esquemático um pouco parecido com o que a gente vai ver na sequência aqui, tá? Vou mostrar qual é o quadro e a gente depois faz isso como uma atividade exemplificativa. Estão vendo aqui embaixo? Tem um quadrinho aqui que classifica a posse quanto aos frutos, e aí tem três possibilidades. Eu tenho, quanto aos frutos, a possibilidade da classificação dos frutos colhidos, os frutos pendentes e os frutos percipiendos, né? E essa classificação só faz sentido se eu tiver a posse de boa-fé e a posse de má-fé. Todos estão enxergando a descrição? Vou avançar aqui, tem uma segunda, que é em relação a benfeitorias. Temos as benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, tá? Então, eu vou pedir para vocês, na sequência da semana, exemplificarem para mim como a gente pode encontrar situações de posse de boa-fé a partir dessas duas classificações, tá? Mas eu vou ajudar vocês inicialmente. Vamos lá. Então, o Código Civil, em relação aos frutos, ele diz o seguinte: primeiro a gente tem que entender o que é um fruto, tá? Poderia ajudar vocês falando do fruto no sentido fruta mesmo, tá? Já é uma boa aproximação. O o direito à percepção dos frutos, ele vem na seguinte lógica, tá? A lei diz: o possuidor tem direito aos frutos percebidos, tá? Artigo 1214, se ele estiver de boa fé. Os frutos naturais e industriais, artigo 1215, reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados, e os civis reputam-se percebidos por dia. E o 1216 que diz: o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos desde o momento em que se constitui de má-fé, e só tem direito às despesas de produto. Então, aqui é bem complicado para a gente entender se a gente não souber qual é a diferença entre frutos naturais, industriais e frutos civis. Eu vou dar 3 exemplos. Frutos naturais são os frutos que a gente conhece etimologicamente falando. Então, uma colheita, uma plantação, né, é um fruto natural. Ela vai te dar uma safra. Então, se eu tenho um plantio de bananas, a colheita da banana é o fruto, é aquilo que a plantação te dá. Então, para fazer sentido, é só eu pensar que eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho direito a colher os frutos? É uma primeira pergunta. Se eu já colhi os frutos, eu tenho direito a permanecer com eles? Tá? Essas são as perguntas que a gente faz quando a gente está analisando a questão da boa-fé ou da má-fé. Então, vamos entender as 3 categorias. Os frutos pendentes, diz a legislação, são aqueles que estão presos ao principal por precisar dessa união. Então, no exemplo de uma árvore, o fruto pendente é aquele que ainda não foi colhido, né? É aquele que ainda está precisando da relação para permanecer fruto, né? Então, se você colhe uma maçã antes dela ficar madura, né, essa maçã provavelmente, se não tiver fertilizante ou não tiver nenhum tipo de adubo químico, ela vai apodrecer, ela não vai amadurecer, tá? Professor, mas o senhor estava falando de outras 2 classificações. Então, aqui, os frutos pendentes são aqueles que estão presos ao principal por precisarem dessa união. Ok, todos de acordo. Professor, mas como é que eu faço essa aplicação quando eu falo de frutos industriais? Gente, o que seria um fruto industrial? Vamos imaginar que eu tenho uma fábrica, tá? Uma fábrica de sapatos. O fruto industrial é o resultado, é o produto que a fábrica me dá. Então, é o sapato, tá? E o que seria um fruto pendente, né?
Um fruto pendente, nesse caso aqui, é um fruto que ainda está preso ao principal. Vamos imaginar que dentro da fábrica de sapato, eu tenho uma área de tecelagem para poder fazer o fio do sapato e eu tenho uma área de costura e de couro, né? De curtumes, por exemplo, que é da onde vem o couro. Então, o couro do sapato não é o sapato. Então, um sapato sem sola não é um sapato. Então, esse é o típico exemplo de frutos pendentes, porque ele ainda está preso no principal. A pessoa tem um terceiro exemplo, que o senhor falou aqui, frutos civis. Um exemplo de fruto civil é o rendimento que a tua aplicação financeira te dá. Eu botei R$ 10.000 na poupança, esses R$ 10.000 vão render todo mês um valor. Então, o aluguel de um imóvel, né, esse valor que o imóvel está rendendo é o fruto. Fruto nada mais é do que o rendimento, tá? E a lei aqui é clara, ela diz: os frutos naturais e os industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. Então, da feita que a manga está madura e foi colhida, ela já foi percebida, que é a nossa segunda classificação. Os frutos colhidos são os frutos percebidos. E, em relação aos frutos civis, eles são percebidos dia após dia. É muito fácil entender o exemplo. Você ficou apenas 15 dias nesse mês com a sua aplicação na poupança. Você não vai ter direito a receber pelo mês inteiro de aplicação, porque você só aplicou 15 dias. Eu tenho um aluguel de R$ 3.000 mensal. No último mês, eu só fiquei 15 dias. Qual é o valor de aluguel que eu tenho direito a receber ou a pagar, se eu for o inquilino? Então, como é contado dia após dia, fazendo uma regra de proporcionalidade, se eu fiquei só 15 dias e o aluguel é R$ 3.000, eu só fiquei metade do tempo. Né? O exemplo dos 3.000 é fácil para a gente fazer conta. Então, é R$ 1.500 o valor que eu tenho que pagar, porque é proporcional. Porque o fruto aqui é colhido dia após dia. Eu vou pagar por 15 dias de aluguel e não por 30 dias. Tudo bem até aí, gente? Para a gente continuar. Ok. Então, os frutos percipiendos, para a gente fechar aqui, são aqueles que se encontram unidos ao principal, mas eles não precisam dessa vinculação. E é que é importantíssimo que vocês entendam isso, porque aqui eu posso ter má fé, rigorosamente falando, né? E aí, por isso que a indenização ela vem para sanar essa situação. Né? Imagina uma colheita em que eu estou esperando o momento da safra. Eu tenho frutos que estão pendentes, porque a colheita não pode ser feita, né? Imaginem agora uma colheita que já deveria ter sido feita, mas eu não fiz porque eu estou discutindo judicialmente se eu tenho direito ou não à colheita. E eu não estou querendo botar meu dinheiro em um negócio que talvez não vingue. Se essa colheita estragar, né, eu sou responsável, porque o fruto é percipiendo, ele já deveria ter sido colhido, e por alguma desídia minha, eu não fiz, eu não colhi. Então, a classificação da boa-fé e da má-fé é importantíssima justamente por causa disso. Se a posse for de boa-fé, eu tenho direito àquilo que eu já colhi. Então, vamos imaginar a plantação de bananas, né? Eu tenho um contrato que está vigente até o final do mês, hoje é dia 8, tá? Então, se a gente começa a discutir o rompimento do contrato a partir do dia 10, todas as, todas as bananas que eu colhi até o dia 10, né, eu tenho direito. É o primeiro quadrante da nossa tabela. Tá, mas eu tenho bananas que estão pendentes. Por quê? Porque elas só poderiam ser colhidas a partir do dia 15 desse mês, porque elas ainda não estavam maduras. Então, se eu for caracterizado de boa-fé, eu tenho direito à restituição das despesas que eu tive com a plantação, tá? E em relação aos percipiendos, que são as bananas que eu deveria ter colhido e eu não colhi, eu vou perder, porque eu já deveria ter colhido, ainda que eu esteja de boa-fé. Tá, e o que acontece na relação se eu tiver de má fé? Ou seja, hoje é dia 8, o sujeito entra com a demanda dia 8, me cobrando, né, a devolução do imóvel, eu estou de má fé,
existe todo um desdobramento da relação, e aí o juiz vai decidir essa causa no dia 30, e entre o dia 8 e o dia 30, eu colhi as bananas, né? Bananas que estavam maduras. Então, os frutos colhidos, eu tenho que indenizar ao possuidor legítimo, porque eu estou de má fé, na consideração do exemplo que eu estou dando. E eu tenho direito às despesas, porque o Código Civil veda o enriquecimento sem causa, ou o enriquecimento ilícito. E os frutos pendentes? Vamos lembrar aqui que os frutos pendentes são aqueles que estão presos ao principal. Então, eu não colhi as bananas entre o dia 8 e o dia 30 porque elas estavam verdes ainda. Então, eu só vou ter direito às despesas. Por quê? Porque eu não colhi as bananas. Quem vai colher é o verdadeiro titular do direito, tá? E as bananas que estragaram, que eu deveria ter colhido no período que eu estava, né, em posse do imóvel, e que é aquele típico exemplo da má-fé que eu dei para vocês, né? Nesse caso, como os frutos não eram meus por direito, se eu sou considerado de má-fé, eu tenho que indenizar o verdadeiro titular do direito. Tá? É isso que diz aqui o último quadrante da tabelinha que eu mostrei para vocês. Tudo bem até aí, gente? Podemos avançar? Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente aqui é que essas normas que estão previstas no artigo 1214 e no 1200, do 1214 ao 1216, elas são ditas pela doutrina normas supletivas. Significa que elas podem ser afastadas. Eu posso ter uma previsão contratual que diz de maneira diversa. E aí a gente vai fazer um exercício aqui, na sequência, eu vou dar para vocês depois uma matéria do Conjur, que fala justamente sobre a aplicação supletiva de normas. E aí eu vou pegar uma outra lei como exemplo, que é a lei do inquilinato, tá? Então, basicamente, o que eu quero dizer aqui para vocês é que, por ser norma supletiva, você pode estabelecer com, né, o contratante uma aplicação diversa, ou seja, não tem indenização ou tem indenização ainda que seja de má fé, aí vale o que está escrito, tá? Máxima do direito civil, pacta sunt servanda, né? Cumpriu o contrato na sua expressa disposição. Gente, a segunda classificação de hoje, para a gente encerrar, ela é em relação às benfeitorias. E aí aqui também tem uma pequena dificuldade, que vocês vão ter que lembrar dos conceitos, né? A gente tem três tipos de benfeitorias. A gente tem as benfeitorias úteis, as benfeitorias voluptuárias e as benfeitorias necessárias. Vocês recordam a diferença? Tem no Código Civil isso, lá no início. Não. Vamos lá, rapidinho. É como se fosse uma gradação, tá? A gente começa do mais forte para o mais frágil. Então, vamos imaginar um imóvel, tá? Uma casa. Benfeitoria é todo acréscimo que valoriza ou que dá uma certa utilidade à coisa, ou é algo que sem aquilo a coisa não seria, não se prestaria à sua destinação. Então, um telhado é uma benfeitoria necessária para um imóvel residencial, né? A água, um encanamento, né? Um encanamento que não tem vazamentos é uma benfeitoria necessária para um imóvel residencial. Então, a benfeitoria ela pode ser vista como um melhoramento, tá? Vamos imaginar um terreno que é uma casa e dentro desse terreno eu construí um galpão. O galpão, no português, na etimologia da língua, ele pode ser considerado uma benfeitoria. Mas para o Código Civil, esse galpão não é uma benfeitoria, é uma acessão, porque ele é um acréscimo, tá? O terreno não deixa de ser terreno por causa do galpão. A casa não deixa de ser casa por causa do galpão, tá? Então, vocês têm que ter o cuidado quando vocês estiverem analisando os exemplos e as questões, porque não necessariamente acessão e benfeitoria se confundem, tá? São dois conceitos diferentes. Vamos lá. Então,
Típico exemplo de benfeitoria necessária, tá? Uma intervenção no banheiro para eliminar uma goteira, para eliminar uma infiltração. Isso é um melhoramento necessário para o imóvel. Uma obra estrutural para evitar que uma determinada viga caia. Isso é um melhoramento, isso é estrutural. Vamos imaginar agora um exemplo de benfeitoria útil. A construção de uma garagem, né, na maioria dos casos, é uma benfeitoria útil, se a garagem for anexo à casa. Se a garagem for uma nova construção, eu vou dizer que é uma acessão. Mas se no contexto da casa eu elimino, por exemplo, um cômodo e eu faço uma garagem, eu tenho uma melhoria, que é útil, não necessariamente é necessária. Desculpe a redundância do termo, né? E a colocação por exemplo, né, um adereço, né? Colocação de uma piscina num terreno, numa casa, a construção de um jardim, colocando aqueles anões, aqueles, né, enfeites de Natal, os anões que eu digo são os 7 anões, né, que normalmente a gente tem nessas lojas, né, os duendes, tem aquelas situações de enfeite que você tem no jardim, né, os adereços. Isso são benfeitorias voluptuárias, elas são de embelezamento, né? Se eu for colocar, por exemplo, gesso no meu apartamento, né, com aqueles enfeites, isso é uma benfeitoria voluptuária, porque não descaracteriza o apartamento. Se ela não tivesse lá, talvez ela só não embelezasse, mas ela não é nem necessária e nem útil, tá? Colocação de uma grade numa casa é uma benfeitoria útil, né? Vai partir da segurança. E o que diz o Código Civil a respeito das benfeitorias, né? Eu tenho 2 artigos aqui, essencialmente. 1219 diz o seguinte: o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Então, no nosso exemplo, uma goteira que eu eliminei, uma grade que eu coloquei, se ele estiver de boa-fé, tá? Bem como contas voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las. Então, se eu fiz, né, um adereço, coloquei uma série de enfeites no jardim, e o proprietário não quer ficar com isso, eu tenho direito a levar comigo, desde que, é isso que diz o artigo, isso não acontecer em detrimento da coisa. Então, vamos imaginar uma piscina. Eu colocar uma piscina, uma piscina daquelas que a gente constrói, né, num terreno, eu não tenho como levar essa piscina. É diferente de uma piscina de acrílico, que eu instalo, quando eu for embora eu posso desinstalar, né? Então, esses exemplos de benfeitorias voluptuárias, tá? O que a lei diz é que você não vai ser indenizado pela benfeitoria voluptuária. Você tem direito a levantá-las se elas não te forem pagas, tá? Mais uma vez aqui eu destaco que são normas supletivas. Quando a gente for ver o exemplo dos contratos de locação, vocês vão ver que é uma outra lei que se aplica, a lei do inquilinato. Vocês vão ver que essas normas normalmente são afastadas, mas a lei do inquilinato repete na literalidade o que está no Código Civil, tá? E aí entra essa segunda parte aqui que eu falei para vocês, das normas serem supletivas, tá? Normas supletivas são aquelas que podem ser afastadas, tá? O último ponto desse artigo aqui, do 1219, é o direito de retenção. O que seria esse direito de retenção? É o direito de você permanecer com a coisa em seu poder até que lhe seja indenizado o valor da benfeitoria que você está pleiteando. Então, eu fiz uma reforma no imóvel, eu ajeitei o telhado, agora você quer que eu saia. Nós não estabelecemos nada sobre isso, vale o que está na lei. E a lei diz que eu tenho direito a ser indenizado pela melhoria que eu fiz no teu telhado, tá? E eu tenho direito a permanecer no imóvel, que é o direito de retenção, até que você me pague, tá? Então, numa ação judicial, é uma forma de defesa você alegar que você não recebeu e que, por isso, você permanece no imóvel até que você seja indenizado.
Isso não acontece se você for considerado possuidor de má-fé, gente. Aí é o artigo 1220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Então, ele não fala nada sobre as benfeitorias úteis e ele diz ainda mais: não lhe assiste razão, não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas quais? Das benfeitorias necessárias, nem o de levantar as voluptuárias. Então, se você fez uma intervenção, colocou lá um sistema de som, um home theater no seu apartamento, e o contrato já tinha acabado, o proprietário está pedindo de volta o imóvel, e você fez essa intervenção depois de ele ter te pedido o imóvel, você está agindo de má fé, você vai perder essa melhoria que você fez. Você não pode nem levar com você, porque é o que diz a lei. Tudo bem, gente? Aqui tem um quadrinho esquemático para vocês, né, fixarem aí a ideia. Lembrando que aqui eu estou falando de normas supletivas. Normalmente, isso aqui só é utilizado quando não tem expressa disposição legal e qualquer contrato que vocês vejam aí, na maioria dos casos, vai dizer o que acontece com as benfeitorias. E normalmente os contratos dizem que ninguém tem direito a nada, né, e que você ainda precisa pedir autorização do proprietário para fazer qualquer tipo de intervenção. Tudo bem até aí, gente? Ok. Aqui, ainda em relação aos efeitos, né, as benfeitorias normalmente são compensadas com os danos, tá? E aí eu tenho aqui um enunciado da primeira jornada de direito civil, que é o 81, que fala que esse direito de retenção previsto no artigo 1219, em relação às benfeitorias necessárias e úteis, também se aplica às acessões, que foi aquela diferença que eu fiz para vocês lá no início, né? Então, construções no imóvel ou plantações não são benfeitorias, são acessões, mas a lei equipara, né, benfeitorias a acessões para efeitos de direito de retenção, tá bom? Gente, vou encerrar a gravação aqui novamente para a gente passar para a última parte da aula.